Vamos lá então, nós estamos falando sobre como se preparar para concurso da magistratura, do trabalho e do MPT. No bloco anterior tratamos de alguns dilemas preliminares a serem enfrentados. Daqui para frente falaremos sobre as habilidades que são requestadas para uma aprovação num concurso de tão alta capilaridade e sobre como aprimorá-las. Comecemos falando de conhecimento. O conhecimento, ele é a musculatura do candidato. E quando eu penso em absorção de conhecimento, existem duas formas de se estudar para um concurso. A gente tem o estudo horizontal, aliás, dois tipos de estudos que são necessários para um concurso. O estudo horizontal, que é o estudo de extensão, é o estudo que visa a abranger a maior quantidade possível de itens do edital, e o estudo vertical, o estudo de profundidade, aquele estudo de temas que são mais recorrentes ou que são estratégicos, quer porque quando são cobrados a maioria dos candidatos não acerta, quer porque são temas preferenciais de determinadas bancas que ocasionalmente não são encontrados nos manuais de referência. Em matéria de estudo de profundidade, de estudo vertical, podem deixar por conta das nossas videoaulas. São videoaulas aprofundadas sobre temas estratégicos. Agora, o estudo horizontal, ele depende muito mais do estudo por conta própria, porque se o candidato for confiar o estudo horizontal integralmente a um curso, ele vai precisar praticamente fazer uma nova graduação. É uma temática muito ampla para você aguardar que videoaulas ou aulas presenciais deem conta de abranger uma quantidade total do edital. Então esse estudo horizontal ele vai depender muito dos senhores e a gente vai explicar aqui como se organizar, como selecionar a bibliografia para esse estudo por conta própria. No tocante à metodologia de estudo, a gente faz nas nossas sessões de coaching do curso Master diversos testes para definir, para você tentar compreender qual que é a sua metodologia preferencial de estudo. Mas eu vou chutar aqui uma estatística, eu diria que 9 em cada 10 alunos. A metodologia preferencial é o estudo por escrito, o estudo resumindo, deixando registros, ou ao menos grifando o material. Estudar é que nem um elástico, você puxa, estica, 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 e quando solta ele volta àquele estágio inicial. Então você estuda, acumula conhecimento, mas fica um tempo sem estudar, parece que volta ao estágio inicial. Para a gente evitar a eterna reinvenção da roda, o eterno retorno, o eterno recomeço, é imprescindível que a gente estude deixando registros. Estude por escrito e depois você, quando vai para uma retomada, você não sai do ponto zero, você retoma a partir daquele seu caderno, a partir do seu fichário. Então deixem registros, estudem por escrito, deixem um caderno bonito, um caderno do qual se orgulhem, ou um fichário com letra dedicada, com denodo, com capricho, com desvelo, e isso vai lhe fazer muito bem. E é isso que permite, depois a gente vai falar sobre isso, uma evolução bibliográfica e uma evolução no assimilamento dos estudos. Existe aquela prática de se consignar deíticos ou mapas mnemônicos durante o seu estudo. Os mapas mentais, os processos mnemônicos, mnemônia na mitologia grega era o lago da memória. Os processos mais eficazes são aqueles que a gente desenvolve de forma própria, né? E você faz isso resumindo, depois faz o resumo do resumo, resumo do resumo do resumo, até tudo ficar consolidado, condensado em siglas. Siglas que vão desde as mais simples, como as siglas dos princípios da administração tradicional LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, até
deíticos até processos mnemônicos mais complexos, como características dos direitos fundamentais. Fui PM, casado, hippie, que a gente fala nas nossas aulas de direitos fundamentais. Fundamentalidade, unidade, interdependência, positividade, máxima eficácia e assim vai. Então eu recomendo que vocês estudem sempre por escrito, anotando, inclusive as nossas videoaulas, elas têm uma organização através de títulos, subtítulos, tópicos, subtópicos, de forma a que você fique sempre com um caderno bem escrito, bem organizado. Não deixem de iniciar nossas videoaulas com caderno a postos, caneta e aquecidos para anotarem bastante conteúdo. Vamos agora tratar de bibliografia. Prodromicamente, eu peço calma, muita calma. Respirem. Antes de qualquer gasto, deem uma respirada boa. Não saiam por aí gastando excessivamente. Deem uma volta, vejam as obras de que já dispõem. Qual que é a biblioteca mais próxima da sua residência? Bibliotecas de tribunais do trabalho, de procuradorias do trabalho, geralmente admitem empréstimo de obras ao público externo. E quanto à bibliografia, essa é uma construção, é uma estrada às vezes longa, pois a trajetória do concurseiro é um caminho de iluminação, de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. E esse caminho eu separo aqui em 3 estágios: o nível iniciante, o nível intermediário e o nível avançado. Nível iniciante é por matérias e diz respeito a matérias em relação das quais você nunca leu uma obra completa, ainda que essa obra seja um resumo, seja uma simples sinopse. No nosso curso, a gente aplica alguns testes destinados a identificar se o seu nível é iniciante, intermediário ou avançado. Deixa eu passar essa bibliografia em conformidade com o nível. Nível iniciante. Eu recomendo que em direito constitucional você recorra já a um manual referencial tradicional. Pode ser Alexandre de Moraes, pode ser Pedro Lenza da Saraiva. Em direito administrativo, uma obra que, ao menos nos concursos trabalhistas, dá para você ir com essa base até o final da sua evolução bibliográfica. Trata-se da excelente obra de Matheus Carvalho, editada pela Juspodium. Em direito do trabalho, você tem um leque de opções nesse nível de iniciante. A obra do Henrique Correa, da editora Juspodium, super didática, bastante esquematizada. As tradicionais sinopses jurídicas da Saraiva, o autor é o meu amigo César Reinaldo Offa Basile, e até mesmo Sérgio Pinto Martins, que é uma obra que não adentra muito em questões hermenêuticas, interpretativas, então a título de obra de entrada também é uma obra válida. Escolha uma dessas referências e inicie o seu estudo tentando vencer a obra com a maior velocidade possível. Quando a pessoa está num ritmo bastante forte de estudos, 5 pegadas é o bastante para se esgotar uma dessas obras de direito do trabalho. Em direito processual do trabalho, eu sugiro a obra da Juspodium do meu amigo Elison Miessa. Essa dupla, o Henrique também eu gosto bastante, são meus amigos de MPT e são muito competentes no trabalho de apresentar um tema de forma rápida, objetiva, com extrema precisão. As sinopses do César Basile, da editora Saraiva, também são muito boas. Direito processual civil, como obra de entrada, Diálogos do Novo CPC, de Mozart
Borba. O CPC comentado do Daniel Amorim e Assunção Neves também é uma ótima pedida. Em direito civil, priorizem obras que compreendem volume único, como Eupídio Donizete, Flávio Tartucci, Pablo Stolze. São manuais de direito civil, todos num único volume, todos comprimidos num único volume. No tocante a regime jurídico do Ministério Público do Trabalho, aí para quem presta MPT, a obra é do Carlos Henrique Bezerra Leite, né? A obra Ministério Público do Trabalho, editada pela LTR. Para direitos humanos, a obra de entrada é Silvio Beltramelli Neto, da Juspodium. Para direito internacional, Paulo Henrique Gonçalves Portela, da Juspodium. Aqui tem diversas obras que eu menciono no nível iniciante, mas são obras que lhe acompanharão até o final. Você não vai precisar necessariamente de outra obra de internacional, de outra obra de direito civil, além dessas que a gente menciona aqui. Para direito empresarial, Fábio Ulloa Coelho, da editora Saraiva, eu falo da obra de volume único, não daquela obra composta por 3 volumes, do professor Fábio Ulloa Coelho. Direito previdenciário, uma das melhores obras jurídicas que eu considero é o curso de Direito da Seguridade Social da Simone Barbizan Fortes e Leandro Poulsen, juízes federais da 4ª Região, editora Livraria dos Advogados. Infelizmente, há muitos anos eu não encontro edição atualizada dessas obras. Então eu sugiro que recorram a uma sinopse como a do professor Frederico Amado, da Juspodium, uma obra também muito boa. Quanto a direito penal, qualquer sinopse dá conta, além de videoaulas que nós apresentamos no curso, sendo que os professores Rogério Sanches Cunha e Fábio Roque Araújo editaram pela Juspodium um manual específico de direito penal para concursos da Magistratura do Trabalho e MPT. Quanto a direito coletivo do trabalho, nessa etapa qualquer sinopse é válida. Inclusive capítulos do do Henrique Correia, do César Basile, que tratam de direito coletivo do trabalho. Não existe uma sistematização de direito coletivo do trabalho que abranja todos os itens do edital. Então, conforme veremos oportunamente, a gente vai ter aqui uma pluralidade de obras nessa disciplina. Evoluindo na sua bibliografia, após estudar, após registrar, resumir, uma tática boa para resumo é vocês mencionarem sempre conceito, princípios, correntes, tá? E exemplos. Argumentos convencem, exemplos arrastam. Então tratem de associar institutos com exemplos. Bom, evoluindo para o nível intermediário, em direito constitucional vocês devem ir até a internet e digitarem a Constituição e o Supremo e façam download do direito da Constituição interpretada pelo Supremo, que consta do site do STF, dessa Constituição e o Supremo que eu tenho visto serem exigidas a maioria das questões dos últimos concursos de magistratura, MPT, e bancas em geral, organizadas por FCC e CESP, então vale para concurso de analista, de técnico. Tem se recorrido a apontamentos feitos jurisprudencialmente pelo STF, que você vai encontrar na Constituição e o Supremo. Direito do trabalho é Godinho, Maurício Godinho Delgado. Maurício Godinho Delgado jamais deve ser encarada como obra de entrada no direito do trabalho. Tampouco deve ser encarada como uma norma, como uma obra de chegada, de ponto final, porque, a bem da verdade, o Godinho é uma obra relativamente simples. Ela não é o bicho que alguns apresentam.
Não diria que é uma obra obrigatória. Na época que eu prestava concursos, diziam que era obrigatório estudar Susequinde. Mais para frente, dizem que se tornou obrigatório uma passagem pelo Godinho. Mas existem outros manuais, como o da Volha, como do Gustavo Felipe Barbosa Garcia, que também correspondem bem nesse nível intermediário, caso você não se adapte à obra do professor Godinho. Mas a obra do ministro Godinho, ela é excelente para você aprimorar a sua redarguição, a sua técnica de redação. Ela é uma obra que é relativamente simples. Depois que você pega o jeito, você compreende que várias vezes ele retoma conceitos que ele já havia em outras passagens da sua obra mencionado. Então, geralmente o professor Godinho, numa obra, visita 2, 3, 4 vezes o mesmo conceito. E com isso, ao final, é uma obra de fácil assimilação. Além de haver uma menção autoral a princípios que ele constrói, que são muito úteis em termos didáticos para assimilação de conteúdo. Então eu recomendo aqui, nesse nível intermediário, o livro do professor Maurício Godinho Delgado. Direito processual do trabalho, a gente vai ter aqui uma dificuldade. Quando a gente evolui do nível iniciante para outros níveis, eu não vejo aqui uma obra que condense tudo aquilo que é necessário absorver para fins de concurso. Minha referência principal é um amálgama, é uma mescla entre Mauro Schiavi e Carlos Henrique Bezerra Leite. Então, se nesse nível intermediário você optar por Mauro Schiavi, no nível avançado recorra a Carlos Henrique Bezerra Leite. Ou vice-versa, você pode optar, e daí para fins de MPT talvez seja melhor nesse nível intermediário você vir com Carlos Henrique Bezerra Leite, e lá no nível avançado daí você busca Mauro Schiavi. Claro, a gente tem Manuel Antônio Teixeira, que compreende, através de diversos volumes, um estudo bastante completo. Os capítulos de processo do trabalho da obra do professor Homero Batista Mateus da Silva, mas aqui a gente está falando de literatura que é essencial. E depois, no nível de profundidade, a gente recorre a outros autores. Direito coletivo do trabalho, aqui é o momento de você recorrer a José Cláudio Monteiro de Brito Filho, LTR. Para quem vai prestar MPT, nesse nível intermediário é necessário uma obra sobre tutela meta individual. Eu recomendo a Ação Civil Pública do meu colega Ricardo José Macedo de Brito Pereira, editora Juspodium. Direito processual civil, nesse nível intermediário, recorram ao Didier, a sua obra, acho que são 5 volumes, editora Juspodium, uma obra magnífica, excelente. Em regime jurídico de Ministério Público, o professor Hugo Nigro Mazzilli tem uma obra sobre Ministério Público em geral, da editora Saraiva. E chegamos ao nível avançado. O caminho do conhecimento é infinito, você esgotou algumas obras básicas e está procurando a cereja do bolo, está procurando uma evolução maior possível. Em direito constitucional, nesse ponto você pode recorrer à obra de Gilmar Mendes e Paulo Branco, ou então à obra de Luiz Roberto Barroso, ou mesmo, e daí vem aquele conhecimento que é cereja do bolo mesmo, a obra de J.J. Gomes Canhotilho. Essa é uma obra muito cara, muito onerosa, ela é importada. Então eu sugiro que vocês a procurem numa biblioteca, abram o índice da obra de direito constitucional de Canhotilho, é aquela obra portuguesa em que o índice vem nas páginas finais. Deem uma batida de olho e vocês vão ali se deparar com diversos conceitos desconhecidos, né? Técnica das sentenças intermédias, declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia
dos efeitos da nulidade, escalonamento móvel hierárquico, balancing ad hoc. Onde o seu olho repousar e você se deparar com um termo ignorado, você vai lá no manual, na página respectiva, estuda e vê o que é aquilo. O que acontece, meus amigos, é que a gente vê muitos autores, muita jurisprudência do Supremo, citando expressões em alemã, a fonte de onde todas essas citações bebem é canhotilho. Então, como uma etapa derradeira na sua evolução bibliográfica, às vezes até com excesso de zelo, eu menciono aqui a obra de Canhotilho. Em direito administrativo, o nível iniciante, com Matheus Carvalho, já é o bastante para a gente chegar até o fim das exigências de concursos trabalhistas. Mas digamos que você esgotou aquela obra, está procurando uma evolução bibliográfica, vá de Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o clássico do direito administrativo. Em direito do trabalho, aqui é um momento de você buscar a profundidade máxima. Você vai encontrá-la nos excelentes livros do professor Homero Mateus Batista da Silva, da editora Revista dos Tribunais. O livro Tópicos Avançados de Direito do Trabalho, do professor Guilherme Guimarães Feliciano, também vai apresentar temáticas aprofundadas. Jorge Luiz Souto-Maior, para você absorver uma visão crítica. E ainda diversos livros específicos, depois eu vou mencionar alguns, mas que dependerão do seu estágio bibliográfico, da afeição da banca examinadora, e logo mais eu falo desses livros específicos, geralmente livros pequenos que você esgote rapidamente. Em direito processual do trabalho, é aquilo que eu mencionei, se você não estudou no nível, se você pegou o nível intermediário Mauro Schiavi, aqui vá de Carlos Henrique Bezerra Leite, ou vice-versa, e ainda livros específicos sobre execução, sobre teoria dos recursos. Em direito coletivo do trabalho, o professor corintiano, amigo meu, Ronaldo Lima dos Santos, ele possui duas obras muito boas, editadas pela LTR, Teoria das Normas Coletivas, e daí ele possui um livro sobre sindicatos e processo coletivo. Em direito processual civil, esse nível avançado, ele diz respeito à obra de Marinoni, Arenhart, Mitidiero. E eu digo o seguinte, o estudante para concurso da magistratura e MPT, ele deve procurar chegar a esses 3 níveis, pelo menos em direito do trabalho e direito processual do trabalho. Em direito processual civil, esse último patamar aqui ele é mais da alçada dos candidatos à magistratura do trabalho do que ao MPT, Marinoni, Arenhart e Mitidiero. No entanto, o candidato ao MPT deve ter uma visão bastante clara, aprofundada, de Marinoni em matéria de tutela específica, em matéria de tutela inibitória. Eu tenho um texto na internet, vocês podem buscá-lo juntamente, eu escrevi juntamente com Thaís Leveso, hoje procuradora do Estado do Paraná, sobre tutela inibitória, que na realidade é um resumo da obra do Marinoni adaptada às questões trabalhistas. Acho que o artigo se chama Tutela Inibitória Trabalhista. Em direitos humanos, você vai, em matéria de direitos fundamentais, nessa etapa, recorrer a Ingo Wolfgang Sarlet, que ele tem 2 obras, uma se chama O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e a outra, eu esqueci de falar, esqueci o nome agora, me deu um branco, mas Ingo Wolfgang ele tem uma escrita bastante complexa. O principal mérito do seu livrinho, O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
é ajudar na compreensão de Kant. Kant é ainda mais complexo do que Wolfgang, é quase ininteligível. Kant, eu conheço muito poucos que leram Kant. A maioria das pessoas absorve Kant a partir daquilo que escreveram a respeito dele. A obra de Kant é muito complexa, é monótona, é cheia de neologismos, palavras que ele mesmo escreveu, então é muito difícil. Quanto a Flávia Piovesan, a crítica que eu faço é que é uma obra muito dispersa. É difícil a gente encontrar um manual único da professora Flávia Piovesan, centralizando tudo aquilo que é de interesse da magistratura. Então, ela vai ter diversas obras. Como a gente está falando em nível avançado, você vai, conforme a sua evolução bibliográfica, atrás dessas obras. E ainda a gente vai ter aqui nessa fase a necessidade de estudo de revistas, como Revista da Magistratura, Revista da LTR, Revista do Ministério Público do Trabalho, que você encontra disponível gratuitamente acessando www.anpt.org.br, é o site da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. E ali em publicações, clicando em publicações, vocês encontrarão essas obras. A gente tem aqui, eu trago aqui apenas alguns exemplos de obras específicas para quem chegou a esse nível aprofundado. Por exemplo, Ação Civil Pública, do Raimundo Simão de Mello. É uma obra complexa? Não, é uma obra muito simples. Mas eu coloco aqui no nível avançado, porque no nível intermediário você já estudou José Ricardo Macedo de Brito Pereira, que dá conta. Então aqui Ação Civil Pública, do Raimundo Simão de Mello, é só para quem já passou por aquela etapa intermediária e está em busca de algo a mais. O livro de greve, do professor Raimundo Simão de Mello, a obra Meio Ambiente do Trabalho, do professor Raimundo Simão de Mello, todas elas pela LTR, Direito à Ação Afirmativa, da minha amiga Vanessa Del Rio, Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional, da Flávia Piovesan, Dumping Social, que é uma excelente obra do hoje juiz do trabalho, meu amigo Leandro Fernandes. É uma obra para você absorver uma cancha, uma bagagem de filosofia que é necessária para concursos da magistratura do trabalho e MPT. Essa obra tem uma introdução muito rica e precisa na temática filosofia do direito. Eu não estou mencionando aqui formação humanística, porque eu acredito que nossas videoaulas dão conta dessa disciplina. Aliás, nossas videoaulas mais Norberto Bobbio. Nossas videoaulas mais Norberto Bobbio dá conta de formação humanística. A obra do Bobbio que eu gosto é o Direito Positivo. Manual de Liberdade Sindical, do Gilberto Sturmer, LTR. Manual de Estudo da Discriminação no Trabalho. Essa obra é excelente, do professor, meu amigo Paulo Jacutz, também da LTR. Qualquer que seja o seu nível bibliográfico, recomendo que vocês estudem esse Manual de Estudo da Discriminação no Trabalho. O Princípio da Proporcionalidade, de Robert Alexis. A gente resume essa obra nas nossas videoaulas sobre princípios do direito do trabalho. Responsabilidade no acidente de trabalho, do professor Dalegrave. Sindicatos e ações coletivas, do Ronaldo Lima dos Santos. Teoria da norma coletiva, do Ronaldo Lima dos Santos. Subordinação no contrato de trabalho, necessidade de uma releitura, da minha amiga Lorena Vasconcelos Porto. É isso que a gente tem a dizer sobre bibliografia. E como é que a gente vai dar conta dessa absorção de conhecimento, dessa literatura tão vasta? Através de organização. A gente vai bater muito na tecla organização de estudos no decorrer das sessões de coaching que vocês terão no nosso curso Master Magistratura do Trabalho
e MPT. Mas eu já quero apresentar de antemão um cronograma que eu vou chamar de cronograma A. O cronograma A é uma simples distribuição randômica, aleatória, dando carga de preferência às matérias que são mais cobradas, com maior peso, mas é uma simples disposição de disciplinas no decorrer dos dias. Aqui eu faço uma situação de cronograma em que, digamos, saiu o edital no dia 11 de determinado mês, um domingo, e a gente vai ter prova 5 meses depois, no dia 17 do mês 5. A gente vai distribuindo através dos dias. Vejam que toda semana tem direito do trabalho, tem processo do trabalho, quase toda semana tem constitucional. Sábado e domingo são dias mais proveitosos para os estudos, uma vez que a gente não trabalha, para quem trabalha, né? Tem mais tempo para estudar nesses dias. Saibam que em concursos do MPT, Direito Constitucional é a disciplina mais cobrada, tá? Não é Direito do Trabalho, nem Processo do Trabalho. E o mérito desse meu cronograma, em primeiro lugar, é a ancoragem. Existe um velho ditado, um velho provérbio dos marinheiros, né? Nenhum vento é favorável quando não sabemos o porto aonde desejamos chegar. Então, se eu tenho aqui a coisa organizada, a minha cabeça, ela fica mais focada, eu fico despreocupado. E um mérito inegável do cronograma é que ele dita o ritmo dos estudos. Vamos pegar aqui, por exemplo, Direito Civil. No mês 1, eu vou ter um dia para estudar Direito Civil. No mês 2, eu tenho aqui mais 2 dias, mais 3 dias, no dia 1, no dia 8, no dia 21. Então, até agora, a gente tem 4 dias de Direito Civil. Depois, no mês 3, mais 3 dias, 7 dias de Direito Civil. No mês 4, mais 1, 2, então 9 dias de Direito Civil. E no mês 5 não vai dar tempo de colocar Direito Civil. Portanto, tenho 9 ocasiões para estudar Direito Civil. E o tempo é inexorável. Eu gostaria de ter mais dias, mas eu só tenho 9 dias. Então eu vou imprimir ritmo aos meus estudos em conformidade com isso. Eu começo tranquilo, pego um dia para estudar LINDB, outro dia para estudar a parte geral, para estudar capacidade, direito da personalidade, mas o tempo vai avançando e eu não estou esgotando todas as matérias. A partir dessa visualização, naturalmente, eu vou imprimir o ritmo adequado para dar conta dessas matérias. Eu vou imprimir ritmo aos meus estudos. Então é essencial você estabelecer um cronograma de estudos e se manter fiel a este cronograma, pouco importando a quantidade de tempo disponível que você tem para estudar por dia. O importante é seguir fielmente esse edital e estudar aquela matéria que estava programada para aquele dia. Como a gente está falando aqui de uma situação hipotética, deixa eu localizar aqui o slide, em que existe uma perspectiva de prova no dia 17 do 5º mês, eu coloco aqui a última semana, ou pelo menos alguns dias da última semana, para uma revisão daquilo que foi estudado. Isso é absolutamente essencial para a gente não perder aquilo que já foi feito. Agora, se você se encontra num período de entre-safra, um período em que não existe nenhum edital em curso, nenhuma prova em andamento, mesmo assim, realizem esse cronograma com um tiro pelo menos de 6 meses. Abram um assistente de calendário do Microsoft Word e organizem a distribuição de disciplinas
por dias de estudo para os próximos 6 meses. Surgindo um edital na constância dessa entre-safra, não necessariamente um edital de magistratura do trabalho ou de MPT, pode ser um edital de advocacia geral da União, um edital de técnico ou analista de tribunais, enfim, qualquer edital que lhe interesse, aí você suspende esse seu cronograma e imediatamente delineia um novo cronograma com base nas matérias do edital desse concurso que saiu. Amigos, esse é o cronograma A, aquilo que eu chamo de uma simples distribuição randômica de disciplinas ao longo dos dias de estudos. Nós iremos para um intervalo, na sequência a gente volta falando de experiência e aí falaremos do cronograma B, as matérias que necessária e obrigatoriamente você deverá estudar. Não saiam daí, até nosso próximo bloco. Grande abraço. Tchau.